Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês a análise aí dos ativos que eu entendo ser interessante para se acompanhar durante a semana, beleza? Então não deixe de se inscrever aí no canal, curta aqui o vídeo também, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado, e o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Lembrando que lá no nosso site do capitalismo.com.br já consta o nosso novo serviço, né, que é um plano personalizado aí de consultoria com o Thiago Pux, né, 20 anos aí de experiência dentro do mercado financeiro. Então, para você que principalmente agora com o mercado em tendência de baixa no curto prazo, tem uma carteira de investimentos montada e não sabe administrar, não sabe rebalancear, está exposto demais em um ativo, está exposto demais dentro de um setor, tira stop loss, né, quer definir o seu perfil de investidor, creio que seja útil para você. Pode entrar em contato também com a equipe de suporte caso queira ver as informações, mas já consta no nosso site, tá? Então, uh, inclusive até vocês conseguem conferir aí o desempenho das nossas estratégias frente a Bovespa no mesmo período, beleza? O link do cupom para os nossos produtos, né, para as nossas carteiras, tá aqui na descrição também, beleza? Agora, sem enrolação, já até para não ficar muita ladainha aqui, já partir direto para o gráfico, que é o que de fato interessa, tá? A gente tem o Ibovespa, pessoal. Para quem vem acompanhando aí o fechamento de mercado, que é um novo quadro que a gente vem fazendo agora de segunda a sexta, sempre após o fechamento do pregão, né? Comentando aí sobre o fechamento do Ibovespa, do dólar, os mercados lá fora, alguns destaques do dia, as ações que mais caíram, ações que mais subiram, e também análise das ações aí a pedido de quem acompanha o canal e deixando lá nos comentários, que inclusive tem tido aí mais de 6 7 ativos por dia para a gente analisar, beleza? Então a gente já viu durante a semana, né, a possibilidade de pullback aqui do Ibovespa, dado que veio de uma forte movimentação de baixa e poderia fazer um repique até média móvel de 20, né? Então lá no início da semana passada a gente já veio comentando sobre a possibilidade dele fazer uma lateralização aqui nessa região, assim como ele fez aqui, e possivelmente testar pelo menos média móvel de 20, né? Ele tentou aqui pela primeira vez, perdeu força, aqui ele também perdeu força, e agora a gente chegou aí bem próximo da média móvel de 20, tá? Mas isso não altera o fato, pessoal, da tendência ainda de curto prazo ser de baixa do Ibovespa, tá? Fazendo um fechamento acima da média móvel de 20, o que seria acima de 121.680, vejo a possibilidade da gente ter uma correção um pouco mais ampla no Ibovespa, ele voltar para testar esse antigo ponto de suporte, né, que foi esse antigo fundo aqui, como uma resistência, tá? Que fica aí na faixa dos 123 mil pontos, quem sabe testar a média móvel de 200 aqui, mas ainda assim dentro de uma tendência de baixa, tá? Então vale a atenção para não correr um risco desnecessário, porque 3, 4 barras de alta não altera a tendência de um ativo, ok? A gente vê no gráfico semanal Ibovespa com a possível formação de um fundo, também a possibilidade de voltar a testar a média móvel de 9 no semanal, que a gente sempre conversa aqui, que né, em trades de contratendência, né, contexto de contratendência, melhor dizendo, média móvel de 9 do semanal é sempre um bom parâmetro para ser utilizado, tá? Se a gente pega para olhar, deixa eu ver onde que ela tá, olha, 124,300. O que, onde dá isso? Lá no gráfico diário, dá exatamente a média móvel de 200 no gráfico diário, né? Então a gente tem uma confluência aqui, mostrando a possibilidade de um retorno para essa região, pelo menos de correção, tá? Mas lembrando, isso não altera a tendência de baixa do Ibovespa. Dando uma olhada no dólar, segue tendência de alta, bastante fluxo comprador, né? Agora em região de topo, possibilidade também de a gente ter uma correção, seja ela lateral, que é uma correção no tempo, ou uma correção aqui íngreme, que quando ele vem testar até a média, testa aqui o topo anterior, né? Fica aqui batendo cabeça, mas dentro de uma tendência de alta também, tá? Suportes principais para o dólar no momento, essa região de 5.350, que não só é média móvel de 20, mas também confluência com essa zona de topo aqui principal anterior, que deve funcionar como importante suporte caso o dólar volte para essa zona aqui testar. Lembrando que os alvos ainda para cima do dólar, primeiro região de 5.500, depois 5.590, 5.600, tá? Dando uma olhada agora nos setores, olhando o índice setorial, a gente vê aqui ainda uma tendência de baixa, né? Ele cravou o alvo de 100% que a gente conseguiu mapear bem desse pivô aqui, mas tem a possibilidade de fazer uma correção. Então, né, tecnicamente, trabalhando dentro de um canal de baixa, em zonas de suporte, onde ele não perde suporte, possibilidade de fazer uma movimentação para cima até a linha de retorno. Assim como a gente conseguiu perceber nessa ocasião,
nessa ocasião, nessa ocasião aqui também, né, que não chegou a testar, mas é uma região. Então lembra-se sempre, resistência e suporte nunca é uma linha exata de preço, são sempre regiões, são zonas de suporte e zonas de resistência, tá? Então não fica muito preso. Ah, a resistência é em R$ 14 e não em 14 com 0,10, é 14,10, 14, 13,80, tá? São regiões, beleza? Então, entendendo esse contexto aqui dentro do índice financeiro, a gente poderia sim ter uma movimentação de alta aqui, olha, quem sabe para voltar a testar os 12.700, tá? E a gente sabe que o índice financeiro tem bastante peso dentro da nossa bolsa do Ibovespa, tá? O que colabora também, caso isso aconteça, com aquela movimentação um pouco mais ampla de alta ali do Ibovespa, mas, né, que ainda é uma correção dentro de uma tendência de baixa no curto prazo. Imob está mais feio, né? Perdeu o fundo na semana retrasada, está trabalhando dentro de uma tendência de baixa, próxima zona de suporte, portanto, só lá no 780. Gráfico semanal também feio, mas com a possibilidade de formar, quem sabe, um fundo aqui nessa região, né? Mas ainda precisa romper, aqui a gente pode tirar, aqui ele precisa romper esse nível de resistência para gerar, de fato, uma expectativa mais positiva para o índice imobiliário, que vem sofrendo bastante. O índice de consumo também reagindo em zona de suporte, mesmo contexto do setor ali financeiro, tá? Então, zona de suporte, possibilidade de um repique, ele voltar a testar, quem sabe, essa zona aqui de resistência dentro desse canal de baixa, lá na faixa dos 2.800 pontos, tá? A gente vê aqui bastante volume comprador no fechamento de sexta-feira, rompeu um canalzinho de baixa dentro de um canal de baixa, né? Então a gente tem um outro canalzinho de baixa aqui, sugerindo a possibilidade de um repique. O IEX, que é o índice de elétrica, também ganhando um pouco de força, né? Fechou aqui acima do seu topinho anterior. Possibilidade de voltar a testar aqui essa região dos 88.600, tá? Só gera uma expectativa mais direcional para cima, só se romper esse nível de resistência aqui, tá? Para baixo, o suporte ainda segue sendo na faixa dos 84.900. E o IMAT também em processo de correção, né? Entrou aqui no vazio gráfico, a gente conseguiu cravar essa zona aqui de suporte e depois comentou sobre a possibilidade de ele fazer uma correção aqui para essa região de antigo ponto de suporte, agora deve funcionar como resistência, tá? Inclusive eu só notei um fundo duplo aqui nessa região, que é um padrão de reversão no curto prazo, né? Olha. Então, fundo, rompimento do topo entre os dois fundos, caracterizado um fundo duplo. Beleza? Dito isso, partindo para as ações agora que eu entendo ser interessante. BBAS, tá, pessoal? Mais pela ótica do gráfico semanal, dado que o papel vem aqui num padrão meio de cunha, né? Um movimento de indefinição de curto prazo, andando aqui lateral, a gente vê que essa semana pode ter fechado com a possibilidade da formação de um fundo, porque o fundo anteriormente era essa mínima, né? Então a gente vê que essa semana passada o preço testa essa mínima, ele chega a romper a mínima e volta a fechar lá em cima, fechando com um martelo, com um volume alto. Tendência principal do ativo já é uma tendência de alta, tá? Se a gente olha pelo gráfico diário, a gente tem aqui divergência, tá? Então a gente tem esse topo no preço, esses fundos no preço mais baixo, né? Então, só para vocês conseguirem entender, olha, esse fundo com esse fundo mais baixo aqui no preço, né? E esse fundo e esse aqui também mais baixo. Agora, se a gente pega para reparar lá no indicador de força que é o OBV, a gente tem uma divergência de alta, olha lá, ó. Uma divergência de alta, tá? Inclusive ele já rompeu até o topo aqui no ABV, olha. Então ele já acionou um pivô aqui no ABV, então isso acabou me chamando bastante atenção, tá? Pelo gráfico diário não tem nada claro aqui dentro, né? Porque ainda está dentro de uma bagunça. A gente tem um estocástico lento saindo da região de sobrevenda e apontando para cima novamente. Levando isso lá para o gráfico semanal, a gente vê a possibilidade, né? Um tradezinho no semanal do rompimento da máxima da semana passada, nos 26,64. O stop na mínima seria um stop na região dos R$ 26, que dá um stop de 2,36. Ou seja, um stop desse tamanho para um gráfico semanal é quase que
um milagre, né? Um stop bem bom dentro de um contexto favorável. Eu colocaria o stop até um pouco mais para baixo, tá? Totalizando uns 2,60, 3%, abaixo dos 25,95, para tentar carregar, quem sabe, pelo gráfico semanal até o topo aqui nessa região dos 28,37, que já me daria um upside de 6,5%. É claro que no meio do caminho aqui você pode pensar em fazer uma saída parcial e carregar até o topo como alvo final, ou usar o topo anterior, né, o topo principal, para fazer uma saída parcial e tentar carregar o residual caso ele faça o rompimento desse nível de resistência, tá? Mas está bem interessante a BBA Extra, que inclusive é do setor financeiro. Outra aqui que chamou a atenção foi a IBPAC, tá, pessoal? Porque apesar da tendência de baixa no curto prazo, é um ativo que formou um fundo nessa região. Ele chegou a acionar um pivô de baixa, ele perde o fundo, tá vendo nesse martelo aqui? Nesse martelo não, nesse doji. Ele perde o fundo, não dá sequência na movimentação e na sexta-feira a gente vê um fechamento com volume bem acima da média em uma zona de suporte, mostrando a possibilidade de ter formado de fato um fundo aqui nessa região e a possibilidade de fazer uma movimentação aí para cima, o que não deixaria de ser um pullback dessa queda, mas que tem aqui um upside legal para pelo menos vir testar essa região de LTB aqui, né, lá nos 34,70, o que daria tá, um upside, olha, de 6,5% contra um stop de 3,71. Então, basicamente 2 para 1. A gente tem aqui no gráfico semanal onde que eu tinha visto? Aqui, olha, no diário, o estocástico saindo da região de sobrevenda, tá? Possibilidade aí de voltar a testar pelo menos a região dos 34,66, eu acho interessante, tá? Lembrando que para quem gosta aí de setup, no gráfico diário adicionado um 9,1 de compra, né? Então uma barra de força, próximo da média móvel de 9, próximo da média móvel de 20, região é interessante, tá? Mas nada mais do que isso, tá, pessoal? Se fosse fazer alguma coisa, seria trade curto, tá? Por entender que essa semana tem a possibilidade maior aí da gente ainda ter um movimento de alta para o Ibovespa por forma de correção e nada mais. Cadê o outro? Rail 3 também acho que interessante, tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Porque é um papel que interessante não, né? Mas tem um contexto para fazer também. Lembrando que são trades de contratendência, então bastante cuidado. Trade de contratendência, a maior expectativa é que ele dê errado, porque você está operando contra a tendência, né? Então tem que ter contexto, tá, pessoal? A gente pode estar tendo aqui a formação de um fundo em Rail 3, por quê? Desde essa última movimentação de baixa, a gente já começa a ver bastante pavio e barras pequenas, ou seja, enfraquecimento dessa movimentação de queda, pelo menos no curto prazo. A gente vê que nas 3 últimas semanas, ou seja, nesses últimos 3 fechamentos semanais, aqui, olha, a gente teve um volume comprador aqui na média, né? Então pode ser a formação de um fundo para tentar fazer uma movimentação para cima, né? O que seria uma correção de toda essa queda e novamente, quem sabe, para vir buscar essa região de LTB. Então veja um contexto interessante Rio 3 no semanal. A gente tem um estocástico ainda bem fraco, né? Lá na região de sobrevenda. No OBV ele já foi embora, né? Então veja a possibilidade também, olha, né? Saindo aí de próximo da média móvel de 9, próximo da média móvel de 20. Acho bem interessante. Está na região aqui dos 20 com 0,10, 20 com 0,10, ó, 20 e 10 é uma possibilidade. Um stopzinho, você tem a possibilidade de deixar na mínima da própria barra, né, que a gente chama trade de barra, para tentar pegar a continuação dessa movimentação para cima. Se ele perder a mínima dessa barra aqui, cai fora. Só que como tem um fundo aqui embaixo, e é um fundo que deixa um stop de 4,74, é um stop ok para swing trade, mas para operações de contratendência, mais ou menos, né? Talvez dosar o tamanho da mão, fazer o gerenciamento ali da posição, não operar com a mão pesada, né? Então, bastante cuidado, mas vejo sim a possibilidade aí em Rail 3, tá? Se a gente olha até lá o nível de resistência da LTB, seria um upside de 7,86.
contra um stop, se for na mínima da barra, um stop de 2,62. Se for lá embaixo, um stop técnico no fundo, 4,70. Para tentar pegar lá a região dos 21,70, tá? Se a gente olha isso pelo gráfico semanal, tá em cima da média móvel de 200, tá? O que pode ser uma região interessante. A 9 está perto do preço, não gosto muito desse contexto, mas dado que no gráfico semanal tem a média móvel de 200 passando aqui, volume comprador nas 3 últimas semanas, eu vejo a possibilidade, pelo menos do papel, fazer uma movimentação lá para essa região dos 21,88, o que seria em confluência para testar o antigo ponto de suporte, né, que foi essa região, olha. Dá exatamente aqui, olha. Tá? Então eu vejo a possibilidade de um tradezinho curto de contratendência em Rail 3 aí também. RADL também está bem interessante, pessoal. Papel que vem aqui. Deixa eu tirar essa outra aqui que não importa muito. Deixou uma barra bonita na sexta-feira. Né? A gente poderia até ignorar a média e trabalhar com essa consolidação em fundo. Então temos fundo, né? Ou seja, zona de suporte nessa região toda. Né? Nessa região toda aqui, zona de suporte. Que é na faixa aqui dos R$ 24, e resistência lá nos 28,10. Então a gente viu que o papel fez uma forte movimentação de baixa, não perdeu essa zona de suporte. A gente vê que nas últimas oportunidades que o ativo testou essa região de suporte, ele conseguiu entregar boas movimentações de alta. Né? Então, assim como a gente consegue ver nessa oportunidade, ele deu um arranque para cima, depois até devolveu aqui, mas depois foi lá. Aqui nessa oportunidade também fez uma movimentação para cima, fez uma correção e foi lá naquele nível de resistência. Então, entendendo esse contexto, a gente tem aqui novamente a possibilidade, próximo dessa zona de suporte, uma barra de força na sexta-feira, que vem para romper uma acumulação, fechamento com o volume comprador acima da média, possibilidade aí, quem sabe, de um trade de lateralização, conseguir levar até essa faixa aqui dos 27,60, tá? O que daria um upside de 7,07. Como isso aqui é uma barra de força, o stop ficaria na mínima. Um stop aí de 4,5% para tentar pegar 7. Claro que no meio do caminho você pode pensar em fazer uma saída parcial, talvez subir o stop para o preço de entrada, né? Quando o ativo, se o ativo subir, porque ninguém sabe o que ele vai fazer, né? Ou colocar o stop em 50%. Aí tem diversas maneiras de você conseguir conduzir aquela posição, tá? Mas aí ficaria com o alvo lá para a região dos 27,60 e o stop na região de 24,64. Olhando aqui o gráfico semanal, a gente vê essa possibilidade de fundo, tá? Só arrastar esse suporte ainda mais para a esquerda, olha, ele marcou mais zonas aqui anteriormente também como suporte, tá? Então eu vejo uma possibilidade bem boa em Rio 3, tá? Se quisesse colocar as médias também aqui, olha, dá um 9,1, né? Onde a gente tem uma barra de força, vira 9 para cima, média móvel de 20 também aqui bem próxima. Então, eu acho bem interessante. Eu sempre falo que as melhores oportunidades sempre estão próximo das médias, né? Principalmente quando está em tendência, tá? Nesse contexto aqui, não muda muita coisa, porque de certa maneira é uma congestão de range amplo, mas que dá para se utilizar também como base, tá? Mas nesses casos eu prefiro ignorar as médias e trabalhar com zonas de resistência e zona de suporte, tá? Oferta e demanda. Outro papel interessante que é do setor aí elétrico, que vem se recuperando bastante, é CEMIG 4, tá? Que já acabou rompendo aqui na sexta-feira. Se a gente olha isso aqui pelo semanal, tá coisa linda, olha. Barra de força bonita, faltou volume pelo semanal, mas ainda segue dentro de uma tendência de alta. Se a gente tirar o zoom, né, um zoom out para conseguir enxergar, a gente vê que é um papel que já vem trabalhando dentro de uma tendência de alta no curto, no médio e no longo prazo, né? Acho que fica bem nítido aqui esse canal de alta que vem desde 2021 dentro de CEMIG. Então a tendência primária, secundária e terciária apontando para o mesmo lado. Se a gente coloca aqui as médias no gráfico semanal, olha lá, ó. Média móvel de 9 de 20 caminhando junto, conduzindo o trade. Então a gente tem o afastamento das médias, né? Vai comprar aqui afastado? Não. Vai esperar o quê? Correção. Corrigiu, rompeu a máxima, acionou a continuação dessa tendência e novamente ele voltou a corrigir, testou média móvel de 9, ficou aqui enroscado, média móvel de 20 começa a se aproximar aqui do preço, a gente já vê aí reação dos compradores, deixando uma barra aqui compradora em cima da média móvel de 9.
Tá? Aqui seria trade D semanal, mesmo esquema, né? Tentar trade de barra, então a gente tem essa barra pelo semanal que dá um stop aí de 5%. Né? E aí aqui você pode pegar e projetar essa barra para cima, fazer uma saída parcial em 100% dela, que seria 1 para 1 o tamanho do risco, e aí tentar levar até o 200%, que seria nos 11,72, o que seria 2 vezes o tamanho dessa barra para cima. Tá? Então acho aí bem interessante. E claro que se o papel continuar subindo, você pode, né, carregar essa posição. Mas achei bem interessante, tá? Bem interessante o papel. Se a gente olha aqui o OBV, olha, coisa linda, né? Já apontando para cima. Já apontando para cima também, já rompeu o topo aqui anterior no OBV. Então, bastante confluência, tá? Achei bem interessante o papel. Outro papel EG3, tá? Também bem interessante. É um ativo aí que no gráfico semanal a gente vê forte movimentação de alta nos últimos 2 meses. Tá batendo cabeça aqui no nível de resistência. Consolidação em topo, tá? Ou seja, quando a gente tem uma correção em topo, geralmente nos níveis de resistência, ele fica batendo cabeça e perde força compradora, assim como a gente viu aqui, assim como a gente viu aqui para trás. E agora, diferentemente dessas outras vezes, a gente está vendo aqui uma consolidação lateral, onde ele tentou perder o fundo aqui por uma, na verdade aqui, ó, 2 vezes e não conseguiu, ou seja, os compradores defendeu. A gente não vê volume vendedor nessa região de resistência dentro do papel, pelo contrário, apesar de estar dentro de uma zona aqui de resistência em topo, a gente vê ainda volume comprador, tá? Volume comprador. Então isso chamou bastante atenção. Só um ponto aqui de observação. No ABV a gente tem uma divergência de baixa, tá? A gente tem topos mais alto no preço, né? Um pouco mais alto, basicamente na mesma linha, só que no ABV tem topos descendentes, tá? E aí se a gente joga isso para o diário, já muda um pouco a situação. Né? A gente já tem aqui, olha, o OBV, que é o indicador de força, ainda apontando para cima, inclusive com bastante força. Então, tendo um rompimento aqui dos 45,07, um fechamento acima dessa região, confirmando um pivô de alta, o stop técnico abaixo do fundo nos 42,92 me dá um stop de 4,68 e projetado esse movimento para cima, você pode trabalhar, deixa eu só tirar o 618, dentro dessas projeções eu não utilizo, né? Para buscar lá o alvo de 46,92, que seria 1 para 1, depois um 618, que seria em 48,21 e 49,02, né? O que seria um upside de 8,70 contra um stopzinho de 4,5, 4,60, tá? Mas bem interessante EG3. Outro papel que pode dar alguma coisa, mas também é contra tendência, é Cosan, tá? Zona de suporte, a gente tem um canalzinho de baixa, colocando aqui as médias, seria a possibilidade, inclusive ele já até acionou na semana passada um tradezinho de contra tendência, né, ó. Nos 12,98, stopzinho na mínima aqui dos 12,28, stop de 5,36. O problema é que a média móvel de 9 está muito próxima do preço aqui no semanal, né? Nos 13,43 a 3,48. Até média móvel de 20, se a gente fosse imaginar uma correção um pouco mais ampla, seria um upside maneiro de 11,5%. Né? E tem esse fundo aqui, olha, que ele poderia testar também. Tá? Então não seria nada demais a COSAN, a partir dessa região de suporte, fazer uma correção para voltar a testar esse antigo ponto de suporte, agora com resistência que inclusive dá confluência até com a média móvel de 20, né, nos 14,40. Ok, levando isso para o gráfico diário, a gente vê aqui, fechou na sexta-feira com bastante volume comprador, tendo um fechamento acima da máxima da barra, um fechamento acima dessa barra aqui, eu vejo a possibilidade de pegar aí, tentar pegar um trade de contra tendência para tentar carregar até o antigo ponto de suporte, que dá um upside de 12,91 contra um stopzinho de 5,67. Tá? Então acho aí um tradezinho de contra tendência, tem que tomar cuidado, né? Não vai sair operando qualquer coisa, todos os contra tendência que aparecer, porque senão vai se lascar. Tá? Então trade de contra tendência
é para pegar ali com stop curto, que tem um contexto, né? O contexto ele é muito importante dentro das situações de contratendência, né? O simples fato do papel tá caindo, que você vai ficar operando contra a tendência só para buscar esse retorno até a média, mas que sim, você encaixe essa análise dentro de um contexto favorável dentro do gráfico. O que seria um contexto favorável? Seria, tá, beleza, eu entendi que é um trade de contra-tendência, mas o que eu tenho aqui dentro desse contexto, ele está numa zona de suporte? Tá. É uma zona de suporte forte? É. O que eu sei, como eu sei que uma zona de suporte é forte? Quanto mais antiga ela for e mais testes ela tiver, né? Quanto mais vezes o preço testa aquela região, mais forte ela é. E, claro, se a gente vê volume comprador nesses testes aqui em cima de zona de suporte, ok? Fechou com algum padrãozinho de padrão de candle de reversão, martelo? Teve quantos testes esse fundo? Onde está a média móvel de 9 no semanal? Onde está a média móvel de 20 no semanal? Uma está muito longe da outra, não está? Tem um nível de resistência já muito perto? Ah, um stopzinho de 5% de contratendência, não acho que faz sentido, então não faz nada, tá? Não é porque aparece candle bonito, porque tá caindo você vai comprar de qualquer jeito, mas sim que você encaixa um contexto e entender que tem semanas que você vai operar menos ou você não vai operar, tem meses que você vai operar menos ou também não vai operar, mas, né, para ter paciência e não sair fazendo um monte de maluquice só porque o Ibovespa fez uma leve correção, tá? Então, o que eu comentei aqui foram contextos dos ativos que eu entendo ser interessantes que podem dar alguma coisa, mas lembrando que a maioria deles foi de contra-tendência, mas é mais para trazer para vocês essa análise de contexto para conseguir auxiliar aí na leitura do dia a dia, beleza? Lembrando que se você quiser ver análise de algum ativo em específico, é só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para a próxima semana. E também, durante a semana, a gente já tem o nosso fechamento de mercado. Caso queira ver alguma análise, é só deixar os comentários nos vídeos de fechamento, beleza? Então, um abração e bons trades.